Gente, estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial do coração das poderosas, que é a Lizzy Organiza. Então, gente, toda vez que a Lizzy vem aqui é babado. E nós vamos ter conversas picantes, intensas, profundas, para que todos nós tenhamos um 2024 muito organizado. Na casa, no trabalho, na vida e nas emoções. Então, vem com a gente. A gente já nasceu à vontade. Eu já tirei o açúcar de tantas áreas. Eu tomo suco sem açúcar, eu escolho os molhos que não contêm açúcar inserido neles, temperos sem açúcar. Mas o café, eu até falei isso com a nutricionista bariátrica, porque eu sou bariátrica, né? E aí eu falei assim, eu não consigo tomar café sem açúcar, eu consigo diminuir o café na minha vida para que o açúcar venha menos. Então, por exemplo, eu não tomo muito café à tarde, mas o café da manhã é com açúcar. Mas deixa eu te contar, eu consigo tomar café, suco de limão, laranja, cupuaçu, tudo sem açúcar. O que eu não consigo é açaí. Mas eu nem... Açaí pra mim tem que ter um O açaí me dá açúcar. dump. Açaí, suco de maracujá, pão de queijo me dá dump. Então eu evito. Se eu tô em casa, eu até como pão de queijo. Mas se eu tô na rua e vou dirigir, não posso comer pão de queijo, senão eu vou ter um dump. Quanto tempo faz que tu tá? 12 anos eu sou bariátrica. 12 anos. Olha só. Olha que interessante, E ano passado né? eu fiz, esse ano agora em agosto fiz meu check-up todo, ganhei estrelinha, porque eu tô há 12 anos na mesma casa do peso, né? Olha que bom. Fico entre os 73 e 76. 73, 76. Legal. Então, tô com 76 Quanto que tu agora. perdeu? Num total de 44. Olha que ótimo. Mas eu já cheguei a 68 quilos, só que eu fiquei muito doente, assim, muito Cara de doente, né? fraca. Cachorro molhado. Aí, dica é cara de cachorro molhado. eu era casada na época e ele até falou, nossa, tua cara tá muito abatida, parece que você tá sempre doente. Eu falei, então vamos voltar pro 70. Aí na pandemia eu cheguei a 76, agora eu fico tentando voltar pro 73, tá uma luta, amada. Mas você sabe, Inclusive, vamos já conversar no cantinho. eu tenho 1,59m e numa época que eu era muito jovem, né? Na época que eu fiz o internato em medicina, o que aconteceu? Era uma correria louca, passava muita fome mesmo, porque não tinha dinheiro mal para comer. E aquele negócio de vida de acadêmico, eu cheguei a ter 56 quilos. Eu, mesmo jovem, que não tinha nada caído, eu me sentia muito feia. Eu me sentia feia. Eu imagino que o sonho dos nutricionistas era, na época, que tinha muito aquele parâmetro, né? De você ter 10 quilos a menos que a sua altura. Que é a sua altura. Existia isso, que hoje não é mais uma realidade. Eu me sentiria horrível. E tanto que assim que eu pude, que eu formei, que eu voltei a uma rotina mais saudável, eu voltei para 62, 64 quilos, que era como eu me sentia bem. Eu sempre fui muito tranquila com o negócio do peso, né? Assim, eu era gorda e aí eu emagreci, então eu falei, cara, eu era gorda, eu não sou mais gorda. E a equipe que fez a bariátrica comigo, lá, o Dr. Dib, o Instituto, eles sempre foram muito empáticos, assim, eles nunca me cobraram menos peso do que eu já tinha perdido. Então isso me deixava muito segura. Quando eu faço meu check-up da mama, a parte ginecológica no hospital, pelo meu plano, o médico sempre fala, você tem que emagrecer. Ele nem olha na minha cara. Mas Uma vez eu levantei e falei, olha, doutor, eu quero dizer uma coisa pra você, eu só vim aqui pra fazer meu check-up, eu não vim procurar perder peso. Eu já perdi peso. Se o senhor tivesse puxado a minha ficha, eu teria visto que eu sou bariátrica. Então eu já perdi peso. Eu não vim perder peso, eu vim fazer fazer o check-up ginecológico da minha mama, o útero, essas coisas. Na época ainda tinha útero. E eu fiquei muito chateada porque eles não olham pra gente, né? E dizem que você tem 76 quilos, 1,59 de altura, você tem que perder peso. Não tem que perder peso, eu já perdi meu peso. Eu me levantei, saí daquela sala e marquei com outro médico, mudei de ginecologista, porque eu acho desrespeitoso um cara que nem olha o nosso histórico. Eu tenho um histórico gigantesco lá naquele hospital, porque eu tive filho lá, tudo é lá, então tá tudo lá. Aí ele nem olhou e já disse, olha, antes de mais nada você tem que perder 10 quilos, você não tem o que perder nada. O senhor quase que eu falo, né? O senhor tinha que perder essa mania de dizer que as pessoas têm que perder peso. O Dib nunca me cobrou perder mais peso. Porque ele sabe a realidade que a gente veio, né? De 120 quilos praticamente. Um sofrimento. Eu desisti 3 vezes de fazer a bariátrica porque eu tinha medo da fisionomia. Eu via foto das pessoas antes e depois e falava, meu Deus,
eu vou mudar muito, nem eu vou me reconhecer. E eu não me reconheci. Mas tu sabes que existe, eu percebo assim, eu nunca fui magra, mas eu também nunca fui tão obesa, né? Então eu percebo que na sociedade existe uma, além da questão assim que não é explícita da gordofobia, né? Que água. Existe Eu quero. um Por favor. Eu quero um suco, preconceito com o obeso, como se ele sempre fosse uma pessoa ou coitadinha, ou descontrolada. Então sempre existe algo de pejorativo relacionado a isso. E isso é uma coisa que é muito prejudicial para a saúde mental da pessoa. Porque a pessoa sempre fica se sentindo julgada, né? Então a pessoa, tipo assim, tá acima do peso e ela está bem resolvida, isso não é fácil. Por exemplo, o pai dos meus filhos, ele sempre esteve acima do peso, mas ele nunca foi doente, ele é super saudável mesmo, né? A própria empresa dele fazem check-ups periódicos, porque como ele faz serviços de altura, eles têm que estar fazendo para saber como é que tá a pressão, se são caindo. E ele sempre foi muito saudável, ele nunca adoeceu de nada. Eu falo que ele parece um jacaré, come de tudo e nunca passa mal, nunca fica doente nem nada. Então, assim, às vezes a pessoa tem o sobrepeso, mas não é doente. Eu quero te dizer que eu fiquei mais doente depois que eu fiz a bariátrica do que antes obesa. Com certeza. Eu não era doente, você não pegava começou nem gripe. a apresentar deficiências nutricionais, a tua imunidade baixa, tem uma série Então, de assim, coisas. e a gente estudou tudo isso, né? O DIP tem todo um aparato ali, a gente faz terapia. Ele nunca coloca um obeso dentro de uma centro cirúrgico se a pessoa não estiver certa. E tanto que quando eu desisti, eles atendiam, falavam o que está acontecendo, qual é a sua dúvida. Tinha a psicóloga na época, a gente faz terapia de grupo ali, tem as reuniões, ensinam a gente a comer, a mastigar. Então tem todo um aparato assim, porque depois, E esse apoio é pra não extremamente acontecer o que necessário. acontece muito, né, gente? A pessoa come o Reganha. negócio, passa mal, morre e diz que a culpa foi da bariátrica. Não é da bariátrica. E o reganho de peso E também, aí a né? pessoa sai do vício da comida e vai pra bebida, vai pro cigarro. Para compras, Por para quê? sexo, para jogo. Sexo, conta da exatamente. cabeça. A compulsão Isso ela é muda. muito A compulsão comum, só né? muda o foco. Ela só muda muda o foco. foco, né, da comida. Uma coisa que eu queria te perguntar, Fabi, você está substituindo aqui o açúcar por estévia e talmatina. É a melhor associação, hoje, para você Os dois são substituir de forma naturais. saudável? Sim, os dois são naturais. A estévia e a talmatina, eles são 100% naturais, entendeu? Então, na verdade, eu comprei essa associação da última vez pra testar mesmo, que eu nunca tinha tomado. E eu achei bem ok. Eu gosto do adoçante em pó, em referência ao líquido, porque eu acredito que ele tem menos sabor residual do que o líquido. Então, é uma coisa que eu faço na minha prescrição, é recomendar o adoçante em pó. Mas assim... E esse mascavo? O açúcar mascavo, ele tem tanta caloria quanto o açúcar normal. A vantagem do mascavo é que ele vai ter nutrientes, minerais e vitaminas que o açúcar refinado já foi uso embora. aquele demerara, o mais escurinho O possível. demerara também. O demerara o quê? também tem vitaminas e minerais. Ele mantém os nutrientes da cana de açúcar. Então eu não tô tão fora Não, do... porque nutrientes tu tem, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa pensar? Num contexto de, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, tu tem o quê? Várias deficiências nutricionais que tu sabe que tu precisa acompanhar após a cirurgia. Perfeito. Então, Até hoje. tu tomar um açúcar uma vez ao dia, que seja um açúcar mascavo, Não ok, tem problema. não tem problema. Entendeu? Entendi. Agora a questão é, aí chega na hora do almoço, eu tomo um suco, coloco mais um açúcar, chega à tarde, eu tomo outro café, coloco outro açúcar e assim eu vou ao longo do dia adicionando. Eu sou sem esse vergonha açúcar. pra academia, gente. Inclusive tá na meta ali, ó. Ir aqui pra academia. Listinha Só de que, 2024. tem, assim, eu nunca quis ir pra academia, só que aí eu vejo minha mãe tem fibromialgia, né? A minha avó faleceu e ela teve esse problema. Então eu fui no médico e fiz uns exames que fala da minha predisposição pra fibromialgia. Aí eu falei, não, agora eu preciso, porque Mas é é interessante. remédio. Sim. Academia pra mim vai ser um remédio em 2024. Mas é interessante que, assim, no episódio anterior a gente falou dessa questão genética, a gente volta para esse ponto, né? A Fabi, ela tem uma formação muito interessante, que é exatamente trabalha a alimentação da mulher 40 a mais e dos pacientes que têm necessidades crônicas, tipo hipertenso, diabético, paciente que tem fibromialgia, Temos que matar que tem problema então, reumatológico. Então é interessante assim, fazendo aqui o teu jabá, Fabi, Obrigada. né, que ela tem uma visão da alimentação
voltada para essas necessidades especiais, que não é só, assim, é diferente do nutricionista que você vai e que você vai fazer uma dieta restritiva, que você vai perder peso a qualquer custo. Não, bem e não diferente. é mais uma questão de perder peso. Sim. Na minha cabeça, eu não É vou procurar exatamente. nutricionista. Isso. Não, A é diferença- academia. isso. A academia necessária não é pra perder peso. É para você ter É um pra estado eu de poder ter saúde. saúde, é E pra eu uma poder outra ter coisa- força, né? É o meu Disposição, objetivo também, exatamente. é ter O medo de ter que disposição. usar a fralda geriátrica aos 70, porque não segura mais. Outra E coisa o medo, que eu tenho muito estudei medo, também, meu Deus do céu. eu Já fiz uma pensaram? especialização Eu quero ser uma velhinha psiquiátrica viajante, da USP, mulher. né? Olha que legal. Com transtornos alimentares. Então a gente trabalha essa questão do transtorno No Ambulim, alimentar, né? no Ambulim. Eu fiz Exatamente. Ambulim também, Então tem muito o que tempo. que acontece? Isso que você está falando de chegar no médico e o médico dizer você tem que perder peso. Sem Mas nem peraí, olhar você essa nem ficha. olhou. Você não sabe se Deixa eu eu te preciso contar minha realmente história perder aqui. peso. Não, Vem nem cá. quis contar. Eu fui direto no site, fiz uma queixa e pedi outro médico. Exatamente. Porque pra, hoje em Isso dia, acontece os muito. médicos precisam ter muito É um cuidado. abuso, porque A gente tudo tá muito eles mais falam que é o afrontoso também. excesso de peso, tudo é excesso de peso. E muitas vezes você não sabe qual é o histórico daquele paciente. Por que ele está naquela situação? Será que ele está realmente? Então a gente precisa ter esse olhar empático. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito lá no Ambulim. Você ter essa empatia com o seu paciente. Não dizer assim, a pessoa que está acima do peso, ela é preguiçosa, ela não se esforça, ela não quer comer direito. Não é bem assim. A gente precisa entender qual é a raiz daquilo, de onde vem, né? No teu caso, por exemplo, já fez uma bariátrica, perdeu 50 quilos e ok. Quem manda no nosso peso é o nosso cérebro. O cérebro da gente vai estabilizar um peso, vai dizer assim, olha, Lise, tu vai ficar com 70 quilos. Esse é o peso cômodo, mas é o teu cérebro que determina, não é o teu metabolismo, não é a tua genética, não é o Exatamente. exercício que tu faz, não é o nosso cérebro. Infelizmente E tem é uma assim que coisa, funciona. tem uma coisa muito interessante, né, que eu tava assim, falando da questão genética, é que a genética muitas vezes da pessoa, ela é tão desfavorável que ela leva a pessoa a ter uma tendência aos transtornos emocionais e aos transtornos metabólicos. E muitas vezes você junta as duas genéticas. A pessoa tem tanta tendência ao emocional quanto ao metabólico. E é incrível a gente ver essa onda de gente de fibromialgia que, na verdade, ninguém olha para o emocional da pessoa, e que eu tenho nitidamente muitos pacientes, muitos, que estão ótimos. Teve uma adversidade, vem a crise de dor. Tão ótimos. Aí teve uma alimentação com alimentos muito inflamatórios. Tipo, um dia desse uma paciente minha estava muito bem. Comeu batata frita e tomou milkshake. Acabou. Leite e fritura, gente. Então, aquilo é altamente oxidativo, entrou em crise de dor. Então, você, quando o paciente está bem e ele faz algo fora do script, ele percebe nitidamente qual é o gatilho que vai disparar toda a sequência. E essa questão da fibromialgia, hoje em dia, é importantíssimo, porque as pessoas querem tomar remédio, mas não querem mudar a alimentação. Quer tomar remédio, mas não quer ir para terapia. Quer tomar remédio, mas não quer mudar Eu só fiquei a triste. forma como vê o mundo. Eu só fiquei triste porque alguns alimentos, pra quem realmente tem a doença ativa no corpo, não pode comer, né? Tipo tomate, berinjela. Que arrasada. Porque são duas coisas que eu gosto muito. Tomate eu como se fosse uma fruta, né? Não como maçã, mas tomate eu como. Aí quando eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que tratar isso, não pode estar ativo no meu corpo, porque eu não quero abrir mão da berinjela e do tomate. Mas é interessante, sabe o que também? Que uma vez eu fiquei chocada, assim, quando eu descobri a Fabi, não dei surpresa com isso, mas eu fiquei surpresa. Que assim, pra você, por exemplo, se você quiser o licopeno do tomate, é melhor você comer molho de tomate, porque tem Esquentar muito... o tomate. Ou basta esquentar. Exatamente. Tu pega esse tomate que tu gosta, corta Assar. ele em 4 e assa, ou então tu grelha na frigideira. Qualquer calor que ele vai dar, tu É vai porque eu você gosto vai- assim mesmo, é ali E no... se você, Isso. e assim, e se você pegar aquela salada, você vê aquele buffet, você faz questão de pegar tomate por causa do licopeno. Aí não absorve não o absorve. licopeno. Não, eu não gosto de comer assim. Chocante Eu isso, gosto de né? comer o assado mesmo, legumes ali assados. Sim. Esse final de semana, esse final de semana nem chegou ainda. Você vê quando a gente fica uma semana sem parar, tudo é final de semana. Quarta-feira eu tive reunião na minha casa com a minha equipe, aí eu fiz um almoço, né? Falei, eu vou fazer um macarrão com burrata, depois vou botar tomate. Não comprei o cerejo, porque eu tinha um tomate grande, só fiz picado. Eu olhei assim, ai meu Deus, que não ative nada, não ativa nada. E grelhei. Agora eu tô tranquila. Olha, eu não sabia disso, que se assar
é menos ruim, né? Então, tá ótimo. Eu faço ele assadinho mesmo, sempre assim. Eu gosto demais de tomate e berinjela, lasanha de berinjela, berinjela recheada, eu sempre gosto de fazer. Isso Eu que a, fiquei- que a Agora, ela Lise, falando das doenças crônicas é engraçado. Todo paciente que tem doença crônica, ele pensa exatamente assim, eu vou tomar um remédio, mas eu não preciso fazer mais nada para melhorar. Então, se você observar, paciente diabético é um paciente muito refratário, né? Assim, aos tratamentos coadjuvantes, né? Adjuvantes, eles não querem fazer atividade física, não querem melhorar a dieta, eles só querem tomar um remédio. Principalmente aqueles que recebem o diagnóstico bem no início, assim, acham que só tomar o remédio vai resolver tudo, né? Paciente que tem hipercolesterolemia também, não, isso aqui eu vou tomar lá o meu fibrato, alguma coisa assim, aí eu vou melhorar. Mas e a dieta? E a atividade física, né? Então, essa é a grande questão das doenças crônicas, é a gente promover nesse paciente uma mudança de estilo de vida. Vamos falar de mudança. Eu acho que mudar é muito difícil. Mudar é difícil em qualquer situação. Mudar de emprego, mudar de casa, mudar de marido, mudar de amizades, mudar de, assim, forma de você, por exemplo, a organização. Pra mim, é uma mudança de estilo de vida. E eu vou explicar por quê. Eu vou dar um exemplo aqui que eu adoro falar da gaveta de calcinha. Você abrir a sua gaveta de lingerie e você tá com tudo rebolado. E você abrir, que você vê aquela organização padronizada dos sutiãs, das calcinhas nas colmeias, as colmeias de milhões. Eu acho que isso muda a vida da pessoa, porque a sensação de bem-estar que eu tenho quando eu abro uma gaveta organizada é tão grande. E você começa a ter noção do que você realmente tem e do que você realmente precisa. Eu tinha o dobro, pelo menos, de sutiã antes de eu começar a fazer a organização. Depois da organização, eu percebi que com a organização eu não precisava nem estar comprando. Então, pra fechar, assim, a frase que a gente fecha nesse teu contexto todo é: a organização gera economia. Gera muita economia. Você vai falar da gaveta de calcinha, mas eu posso falar de todo o ambiente da casa, principalmente na dispensa de alimentos. Pessoal, A quantidade... super importante que ela tá falando aqui, viu? Organização gera economia. Comprovado isso, né? E Quando dá eu coloquei- exemplo, Lise, pra gente. Exemplo é assim, ó, em muitas organizações que a gente faz em cozinha, áreas frias, que eu falo que é cozinha, dispensa, geladeira e lavanderia, é a área fria da casa, a gente vai lá e faz. A Cláudia, que é a minha sócia, que faz a dispensa, a gente sempre tem cestos, né? Cestos do que vai vencer daqui a poucos dias, do que tá vencido, né? E o que tá em dia. O que vai vencer e o que tá em dia nem enche. Agora, o vencido, às vezes, ocupa os 3 cestos. Meu Deus. A gente já tirou mais de R$1.000 de alimentos, porque tem o preço lá, e a gente já conhece o preço de alguns alimentos, fora porque estava vencido. E a pessoa na desorganização. Na desorganização, Esquece, pra né? trás, Esquece, você esquece. não é todo mundo, gente. Não estou dizendo que as pessoas têm que ser metódicos e organizados, não é isso. Mas se você tem uma dispensa organizada, você consegue saber o que comprar. Concordo. Você sabe que em um mês você vai usar 2 litros de vinagre, você vai usar 2 vidrinhos de shoyu, 3 de azeite, 2 de óleo de coco. Essas alimentações de whey, aquele ioki, um negocinho, um leitinho. Iopró. E esse negócio é caro. A gente tirou 15 vencido. Meu Deus. 15 vencido. Meu Deus. Aquilo não é R$6, aquilo chega em torno 12, de 20. É 12, 13. Dependendo do, 12, né? dependendo 13, do pátio que você compra em Manaus, ele chega até R$20. Né? É que nem a água do aeroporto é mais cara do que a mesma água ali no centro. Até no Dependendo- shopping mesmo, tu compra a Dependendo mesma água onde de 2 você e de compra, 6. você paga até R$20. Então, assim, coisas... arroz vencido, arroz caro vencido, aqueles macarrões caros vencidos. Então, assim, se a pessoa tem uma noção de quanto eu uso por mês, eu jamais vou lá no mercado e vou comprar aquilo de novo. E não só isso, né, Lise? Por exemplo, se eu como um alimento vencido, Eu sem acho que fazer a devida checagem, o que acontece? A pessoa pode passar mal. Pode, ela a pode gente ter um explica problema muito de isso. saúde. A gente Quer dizer, por exemplo, vai tempero, além. a Nutri tá aqui, né, que ela pode me dizer. A gente já conversou com outras
outros profissionais, e eles nos falam sempre, os temperos secos, que são aqueles temperos que você compra de saquinho ou vai nessas lojas cominho, de pimenta grão, do reino. você até consegue usar mais do tempo ali, porque eles não vão estragar, mofar, essas coisas assim, mas não consegue um ano depois usar. Mas assim, nos próximos meses até mês, acabar, né? você consegue. Essas folhas secas não vão estragar. Mas assim, o derivado de leite estragado na geladeira, a pessoa pensa que é porque tá na geladeira, venceu, não tá estragado, tá estragado. Ah, sim. Tá estragado. Queijos, frios, essas coisas, porque tá na geladeira, não tá estragado, estraga assim. O macarrão, aqui na nossa região, macarrão, quando começa a ficar branquinho dentro do pote, aquilo ali é fungo. Aquilo ali já é mofo. Ou então com pontinho preto. O feijão que começa a ter bichinho voando dentro do pote. Aquele feijão, ele, no mínimo, tá ali há mais de um mês. Entendeu? Então, isso tudo a gente vai ensinando na hora que a gente tá organizando. A gente chama a empregada. A gente fala com muito cuidado, assim, porque a gente não quer estar ali ofendendo a empregada para ela não achar, assim, que ela não tá cuidando das coisas. Não é isso. A gente sempre começa, olha, aqui é muito úmido em Manaus, as coisas aqui por si só se estragam. A gente fala com jeitinho com ela assim. Tanto que as empregadas se tornam nossas amigas, anotam nossos números, tiram dúvidas. E a gente deixa esse canal aberto para elas. Olha, dona Lise, lembra desse negócio aqui? Ó, ela manda a foto do macarrão, do arroz, você fala, tá estragado. Fala com o seu chefe, pode falar com o seu patrão que estragou. Então, a gente mantém aquele esse curso, canal. Lise, é importante a gente falar que também tem um curso que você oferece periodicamente, né? Isso. Aí, tudo isso para ensinar ela ali, a cuidar da cozinha. A gente sempre tenta mostrar para ela que a cozinha, a casa do patrão ali, é uma extensão da casa dela. Tudo que ela aprender conosco, com o treinamento, ela vai poder exercer na casa dela. E elas aprendem, elas mandam foto da casa para nós, né? Então, assim... ela já passa a aplicar na casa dela. Já passa a aplicar na casa delas. E esse curso que você faz, qual é o conteúdo? É todo o treinamento que é feito, a organização que eu faço na sua casa. A gente tem esse treinamento para as empregadas, para as colaboradoras da casa. Às vezes é mais de uma, são 4, 5, então eu tenho que treiná-las nas dobras, treiná-las na organização da geladeira. Então a gente tira tudo da geladeira, apresenta novos organizadores, potes herméticos para a geladeira, porque tem uma coisa diferenciada para a geladeira. Tem folhas que podem respirar, tem folhas que tem que estar fechada, lacrada. Então a gente ensina tudo isso para ela. Os armazenamentos do freezer a gente também ensina para Isso, ela. até Eu uma acho questão super importante. Qualquer Isso. patrão E não pense deveria que isso investir. foi uma coisa que a gente fez por nossa conta. Não, a gente estudou fora. Eu fiz São Paulo, fiz Florianópolis. E tem nutricionistas ali junto no curso. Tem pessoas que entendem disso ali. Quando a gente organiza, por exemplo, você tem um café, você me contrata para organizar seu café, a primeira coisa que a gente faz é pesquisar o que pode e o que não pode dentro do que a vigilância sanitária permite dentro de um lugar, né? Então a gente já conseguiu até ajudar os lugares que nós atuamos organizando, porque a gente fala, olha, se a vigilância bater aqui, isso aqui vai dar problema para você. Então, nem eles sabiam como, aí a gente consegue ajudar nesse sentido. É a segurança alimentar, né? Que você tem que Nem a gente, na verdade, né? sabia que tem essa divisão de um depósito seco e molhado. A gente acaba aprendendo, né? Quando a pessoa nos procura, eu não tenho experiência naquilo, mas eu fiz o curso, mas eu nunca atuei ali. Aquilo tá dentro do meu curso, mas eu não pratiquei. Aí eu já vou ter que puxar, eu peço um tempo para estudar, para eu ver quanto tempo aquilo ali leva, para eu poder fazer um orçamento, entendeu? Porque o tempo que eu vou me dedicar para organizar aquele café, aquele depósito seco e molhado, deixar aquele lugar pronto, porque tu tá botando teu nome ali. Isso daqui 30 dias, 40 dias vai lá e uma fiscalização e a pessoa diz... Você vai pagar uma multa por causa disso. Foi eu que organizei, eu tô lascada. Ela vai vir atrás de mim, entendeu? Então, assim, a gente estuda sobre aquele ambiente para poder atuar ali e ajudar. Levar mesmo, deixar a nossa marca, marcar aquela cliente, saber que aquela cliente vai estar segura. Isso é muito importante para nós. Então, a gente tem esse cuidado, seja comércio ou residência. Na residência, a mesma coisa. O que pode, o que não pode. A gente vai atrás, busca informação, mostra para as meninas que atuam ali na casa. A maioria das vezes a cliente se envolve muito pouco, né? Quando ela trabalha fora, então ela diz, olha, a fulana tá aqui, ela vai ficar o tempo inteiro do seu lado. Então a gente já começa a fazer uma amizade sincera com aquela fulana ali pra gente poder, para que ela entenda que a gente vai trazer, agregar valor do serviço dela, não roubar o lugar dela, né? Lise, Então, tem uma coisa muito interessante que eu acho que vale para qualquer área, é conhecimento sempre atualizado.
sempre você estudar, né? Porque assim, dentro de cada área, você vai adquirindo conhecimento, mas você nunca pode se limitar. Não. E aí, isso eu achei muito legal isso que você falou, porque uma coisa importante para mim é o conhecimento. É um valor pessoal que eu tenho, né? Então eu fico muito feliz quando a gente conecta com profissionais que tem essa visão. Não, eu vou fazer uma tábua de frios. Eu vou estudar como é que é uma tábua, o queijo que combina, o queijo não combina. Eu vou arrumar um armário, eu vou estudar Qual é como essa que é um tábua que armário. pode receber tantos frios que vão para a boca das pessoas, Sim. entendeu? Então Tem tudo isso. É muito Claro. interessante, né? Porque a gente começou falando da questão da Fabiana, com as especializações que ela tem dentro da nutrição. E aí você falando, né? Eu vou fazer uma cafeteria, vou organizar. Então eu vou estudar aquela área. Gente, estudar é fundamental. Pra Em tudo. qualquer idade, Verdade. em qualquer área, para qualquer coisa. Até se você for dona de casa ultimamente, eu andei querendo saber como é que eu fazia da melhor forma, por exemplo, lavar um pano de prato. Eu fui estudar para a internet, né? Então tudo você vai ver que tem alguém que já estudou aquilo, que já fez aquilo e que faz no padrão de excelência. Não tem profissionais na área de organização que não são aqui de Manaus, mas são Fortaleza, Rio Grande do Sul, que eles são especialistas em limpeza. Olha só que Limpeza coisa mesmo. interessante. Né? Esse ano eu consegui agendar com algumas lojas para o grupo de organizer que a gente selecionou, assim, que estão mais abertos a conhecimento, visitar as lojas e entender um pouco dessas lojas. E uma dessas lojas foi a Impolute, que é de limpeza. E a Impolute nos levou uma palestra rica demais de informação, o perigo das misturinhas. Sabe, Que a misturinha? internet tá cheio, né? E que tem gente que Cheio. trabalha com isso. Mas Mas mesmo mesmo o perigo assim, das misturinhas. meu Deus, é muito. Olha só, eu me lembro que há anos atrás eu fazia um quadro com o Magazine que era das misturinhas. Aquilo eu fazia porque a minha avó fazia, a minha mãe fez, deu certo, eu fiz. Deu certo. Mas eu nunca quis ser uma organizer de misturinhas. Eu falei assim, cara, não. Aí quando eu fiz a consultoria, que eu decidi fechar os nichos que estavam incertos e ficar com o que eu tinha certeza, que é residência, eu falei, nunca mais vou dar dica de misturinha. Não quero mais ser lá esse misturinha. Não quero mais me vincular à misturinha, sabe? Aí tá, daí quando foi agora, nos últimos 5 anos, digamos, a gente começou a ver a quantidade de gente que se envolve com esse negócio do mundo das misturinhas. Tem mistura que dá certo? Tem, lógico que tem. Mas tem muitas que dão errado, que você nem sabe que foi aquilo ali que fez você mal. pode se queimar. Nossa, né? tem tudo. A minha irmã, uma vez, eu me lembro que ela era pequena, a gente entrou no banheiro e falou, você vai limpar o banheiro, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. A fulana vai limpar o banheiro. A mais nova foi pro banheiro. E eu me lembro que o meu pai, não sei se foi meu pai, eu sei que jogaram água sanitária assim na parede, porque na Deus cabeça me livre. a água sanitária ia ficar de Limpa molho, né? tudo. Ia ficar de molho o negócio para amolecer a Meu Deus. sujeira. E botou a menina lá dentro, a minha passou mal. Aí a gente, Aquele na cheiro ignorância, É frescura. tóxico. na Era ignorância, a gente dizia que ela tava passando mal para não limpar o banho, mas não é. A água sanitária é um perigo. É muito misturada tóxico. com outro produto, Deus fica me assim. livre. Odeio É uma água arma. sanitária. Que Odeio, nem Eu compro. odeio água sanitária. Odeio Então, água assim, sanitária, não compro água sanitária. O sou diferencial dessa loja é que quando você, que não é profissional de limpeza, nada, você é dono de casa, você vai lá comprar, você já sai de lá com toda a instrução de uso do produto. Ah, legal. E Olha eu que acho legal. isso muito interessante, eu acho isso muito interessante. Por exemplo, vocês três vão lá fazer compras, podem gravar, podem falar tudo que vocês quiserem, mas o mais interessante é que antes das suas compras serem pagas no caixa, você leva toda a instrução daquele produto. Isso é legal.